e 3 minutos. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:04 agora, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, gentequefala.com.br, participe pelos telefones fazendo perguntas aos nossos convidados. Os números são 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento os convidados de hoje do programa Gente que Fala, que são os seguintes. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas redes sociais, o economista, ex-senador, ex-vereador, ex-deputado federal, ex-secretário de Estado, José Aníbal. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos ver se conseguimos fazer um bom debate, né, para o ouvinte. Vamos fazer assim. Também conosco aqui à minha direita, o jornalista, radialista Figueiredo Júnior. Seja bem-vindo, Figueiredo. Boa tarde, Mauro, deputado Zé Aníbal, Ricardo, ouvintes, internautas, equipe, vendo essa equipe maravilhosa, Fausto. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos fazer um bom programa. Vamos lá. E também conosco o empresário Ricardo Carpati, diretor da Gabor RH, especialista em recursos humanos e gestão de condomínios. Ricardo Carpati, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado, Mauro. Um prazer grande estar aqui, um prazer estar com esses convidados ilustres. Vamos fazer um belo programa para quem está nos ouvindo e nos assistindo pelas redes sociais. O prazer é todo nosso, a saudação de toda a equipe do programa Gente que Fala. Vamos então aqui ao nosso primeiro tema, que é o seguinte. Inicialmente comemorada pelo ministro Sérgio Moro, a prisão do grupo de hackers na semana passada coloca mais pressão na Lava Jato e testa a autonomia da Polícia Federal, já que o material apreendido pode ser usado no futuro em processos ou em casos de investigação contra autoridades. O próprio ministro, que até então apelava pela realização de perícias nos áudios, mudou seu discurso, passando a pedir que a Polícia Federal destrua as provas recolhidas ilegalmente. Zé Aníbal, a gente tem duas situações. Aqueles que defendem o conteúdo dessas mensagens e aqueles que defendem a punição dos hackers que obtiveram essas mensagens de forma ilícita. E a Polícia Federal, que tem a função, a missão e a obrigação de investigar as duas situações. Como é que você avalia? Olha, eu acho que as duas questões têm procedência. Quer dizer, de um lado, a defesa de que os conteúdos devem ser usados, já que se tornaram públicos, não é? Devem ser usados. E de outro lado, que os hackers, se tiverem cometido ilicitudes, sejam punidos de acordo com a lei. O que eu não defendo é a destruição de provas recolhidas ilegalmente. O juiz Sérgio Moro é um personagem expressivo dessa nossa história recente, comandou em grande medida a Operação Lava Jato. Mas o ministro Sérgio Moro, como político, que é o que ele é hoje, ele é ministro da Justiça. Sim. Né? Ele não é mais juiz, ele é ministro da Justiça. Ele tem se atrapalhado um pouco, não é? E aí veio com essa ideia de destruição das provas recolhidas ilegalmente. Não pode. Ele não tem autonomia para isso. Quem pode determinar isso é o judiciário, né? E até aqui o judiciário não se pronunciou, né? Considera que ainda está havendo um processo de investigação e de licitude, assim, de autenticidade dessas gravações, e se isso for real, se elas forem realmente autênticas, se isso corresponde a diálogos que ocorreram, eles têm que ser levados em conta, sim, né? Então, de um lado, a defesa, isso é natural, de que os hackers, aqueles que fazem práticas ilícitas através de meios eletrônicos e tal, invadindo aplicativos, etc.,
tenham algum tipo de punição, né? Que haja supervisão, que haja controle dessa atividade. Mas também, de outro lado, não se pode destruir aquilo que foi interceptado pela Intercept, né? Aquilo que eles conseguiram captar. Quando era para usar essas coisas no sentido contrário, as provas eram válidas. Agora não são. Quer dizer, aquilo que está sendo divulgado valia para um lado, mas não vale para o outro. Do couro sai a correia. E é justamente em cima disso que será testada a autonomia da Polícia Federal. E a Polícia Federal, a meu ver, até aqui está agindo com isenção. As manifestações da Polícia Federal têm sido muito objetivas, circunscrevendo os fatos, mostrando aquilo que ela já apurou de verdade, e deve continuar assim. E é isso que a gente espera da Polícia Federal. Figueiredo Júnior, inclusive a defesa do Walter Delgatti, que é um dos acusados presos, um dos hackers acusados presos, já disse que esse conteúdo já tem seus fiéis depositários no âmbito nacional e internacional, né? Quer dizer, então, se alguém falar em destruição disso, isso já está resguardado em algum lugar. Eu começo falando aqui, anotei até umas colocações do nosso querido José Aníbal, e me chama muito a atenção exatamente o fato de que eles agora querem destruir essas provas. Não vão destruir, porque tem essa garantia. O Walter fez um trabalho que lembra liberdade de imprensa. Nesse ponto, eu sou favorável. Puxa vida, mas antes podia, agora não pode mais. O que mais me decepcionou tudo, e o Aníbal colocou isso muito feliz, foi muito feliz na colocação, está aqui na pauta, é o fato de que o ministro Moro, hoje político, agora quer destruir as provas, tem que acabar. Você já pensou se a Polícia Federal decide eliminar essas provas, mesmo o Intercept e o Walter tendo garantia? Vai virar uma bagunça, uma falta de credibilidade. Por enquanto, estão agindo com isenção. Mas o país anda numa fase tão esquisita, todo dia tem uma declaração diferente, o Bolsonaro agora já está falando de outras situações, cada dia ele vem com uma. E eu não posso aceitar que a Polícia Federal perca essa isenção. Ela tem que continuar nessa investigação. Se tiver que punir o Intercept, os hackers, que eles sejam punidos por entrarem em situações complicadas e entrarem em situações de sigilo. É o mesmo que o cara começar a cuidar da minha vida agora, da vida da minha mulher, saber quantas vezes por semana eu faço o que faço com a minha esposa, onde eu deposito meu dinheiro, isso não está certo. Mas quando entra o interesse público, é complicado. É muito complicado. E vem mais por aí. Dallagnol agora, o Dallagnol que fala, né? Dallagnol agora está envolvido, teria participado de uma situação com uma empresa também acusada de Lava Jato, de estar envolvida na Lava Jato. Ele teria facilitado. Vamos aguardar para ver o que isso vai falar. Eu acredito na justiça e acredito na Polícia Federal. Ricardo Carpati, como é que você avalia essa questão? É muito difícil para nós que estamos fora da política entendermos direito o que está acontecendo, né? A gente é abastecido pela imprensa e a gente sabe que muitas vezes a imprensa, não de maneira correta, ela tem partido na história. Então, o que chega para nós é difícil que nós tenhamos um entendimento completo do que realmente está acontecendo. O que me parece, muitas vezes, é que, embora algumas situações sejam muito importantes, elas servem como factoides, e factoides não necessariamente são coisas que são inventadas. Factoides podem ser coisas verdadeiras, mas para desvirtuar a atenção de algo mais importante no momento, mas nós temos que saber dividir muito bem. Parece que o nosso presidente, muitas vezes, ele não fala alguma coisa que movimenta o nosso país simplesmente porque ele está despreparado. Parece que às vezes é uma fala para chamar atenção para outro ponto. Então a gente fica meio... O que está acontecendo realmente? O que não pode desvirtuar é o seguinte:
quem está sendo investigado, quem está preso, e aí, independente de ser político, de ser empresário, é uma coisa. Isso aqui tem que ser. Se teve participação, se teve uma força maior para prender esses políticos ou esses empresários, ele deve ser investigado de maneira separada. São crimes separados. E eu acho que a gente ainda vai entender daqui a pouco, alguns meses, o que realmente está acontecendo nesse fato, ou no nosso país, nessa complexidade que vem hoje em dia. Professor José Aníbal, esse ambiente que a gente vive de polarização arraigada e esse verdadeiro fla-flu, de alguma maneira pode influenciar neste episódio em cima da autonomia da Lava Jato? Olha, influenciar pode, de alguma maneira está influenciando. Agora, não devia, né? São situações distintas. A Lava Jato é uma operação que deve continuar com rigor, não é? Com transparência, com isenção, não é? Sem criar situações que, em um desses diálogos, ou em alguns desses diálogos, indicam uma comunicação inaceitável entre Ministério Público e Judiciário, né? O juiz conversando com o Ministério Público, eventualmente orientando, eventualmente dando algumas indicações, isso é gravíssimo. Não pode acontecer, não é? De qualquer maneira, nós estamos vivendo tempos estranhos, né, sob certos pontos de vista. Nós estamos vivendo tempos em que a guerra promovida, esse fla-flu, né, ele continua, ele segue. E, nesse momento, ele é de origem, de autoria, principalmente do presidente, né? O presidente da República não para de agredir os fatos, né? Com relação à jornalista Miriam Leitão, com relação a tudo, né? Todo dia tem uma. Nesse final de semana ele chegou a dizer que meio ambiente é questão que interessa aos veganos, né? Porque só comem legumes. Isso é uma barbaridade. Eu tive agora uma viagem à Europa e coincidiu com as eleições europeias. Os três temas comuns em todos os países da Europa, teve eleição para constituir o Parlamento Europeu, foram sustentabilidade, imigração e desigualdade. O que eles estão discutindo são questões da agenda atual, da agenda do momento. O mundo está desafiado na questão de sustentabilidade, está desafiado na imigração. Nós aqui temos a questão da Venezuela e outras, né? Ainda existe a situação do Haiti, é uma situação difícil, e, sobretudo, desigualdade. As estatísticas todas indicam que os mais ricos estão ficando mais ricos ainda. Os 10%, né, mais ricos estão ficando cada vez mais ricos. E os mais pobres perdem renda e a classe média também perde renda. Claro que há uma melhora, de um modo geral, das condições de vida da população, no sentido que você vê a expectativa de vida cresce. As pessoas têm uma expectativa de viver cada vez mais, desenvolvimentos da medicina, enfim, cuidados, etc, etc. Mas o fato é o seguinte, a sustentabilidade é uma questão chave. E nós temos aí uma joia da coroa, que é a Amazônia. Fica esse ministro do Meio Ambiente nosso brigando com a Noruega, que é quem aporta mais recursos para o Fundo da Amazônia, para poder fazer os controles, financiar atividades lá e tal. Esse recurso é gerido pelo BNDES, o Banco do Governo. Não é gerido por eles, eles depositam e tem lá as condições em que isso pode ser usado. A Noruega, ela tem um fundo de petróleo, ela descobriu o petróleo em 1990. O fundo de petróleo da Noruega, sabe quanto tem? 1 trilhão e 100 bilhões de euros. É mais do que o orçamento do Brasil, acho. País que tem 4 milhões e 500 mil habitantes. Em vez de brigar com a Noruega, vai tentar atrair a Noruega para investir no Brasil. Em saneamento, por exemplo, que é uma questão fundamental. Né? Fazer parcerias. Esse fundo que eles têm controla 1/3 de todas as bolsas de valores do mundo. E fica brigando que não sei o que não pode. Escuta, estabelece lá um acordo claro, como é que esse fundo, se está precisando mudar alguma coisa do fundo, muda, e busca um acordo. Esse governo, ele vive em briga, ele briga. Quando não tem inimigos, ele inventa. Aí não dá. Para falar agora da presença conosco aqui no programa Gente que Fala,
do Antônio Tutílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Tutílio, seja bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui nesse espaço democrático, principalmente com a mesa tão brilhante como é hoje, né? Prazer é todo nosso. Tutílio, a gente está falando aqui sobre a prisão dos hackers, de que forma eles foram apanhados, enfim, já falaram a respeito aí dessa invasão de pelo menos a privacidade de 1.000 pessoas, aí, enfim, entre autoridades e tudo mais. Como é que isso tudo pressiona a Lava Jato ou pressiona a autonomia da Polícia Federal, no sentido de que, de um lado, aqueles que querem a divulgação do conteúdo das mensagens e do outro, aqueles que acham que isso não é importante, que o importante é a punição dos hackers? Olha, eu acho o seguinte, nós, como voz do povo na nossa confederação, eu acho que está havendo um trabalho de quem já foi punido, e tem muita gente presa, né? A corrupção invadiu o nosso país há muitos anos, principalmente nos últimos 12 anos, a corrupção foi desenfreada, e tem muita gente ainda com problemas sérios, processos, etc, etc. E evidentemente que é claro que existe uma forma de tentar abafar um pouco a Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato fez um trabalho muito bom. Se, na verdade, políticos foram presos, se, na verdade, 4 bilhões de reais já voltaram para o setor público, eu acho que a gente não pode dizer contra a Lava Jato. Pelo contrário, a gente tem que apoiar a Lava Jato. Agora, evidentemente que quem está envolvido é contrário. E, na verdade, isso me parece, claro que é uma opinião minha, que tem alguém que está querendo realmente prejudicar pessoas. Prejudicar Sérgio Moro, prejudicar o Dallagnol, prejudicar a Procuradoria, enfim. Existe, no meu modo de ver, alguém responsável. Não é possível que essas pessoas amadoras possam fazer tudo isso que eles fizeram. Eu acho que tem gente por trás disso, acho que tem gente pagando por isso e acho que, na verdade, eles querem fazer com que a Lava Jato seja prejudicada. Isso não pode acontecer, na minha visão. Tá? Passar aqui para o nosso próximo tópico, que é o seguinte: a reforma da Previdência não será o único tema polêmico a ser enfrentado pelo Senado na volta do recesso. É que o projeto que estabelece regras para a demissão de servidores públicos por baixo desempenho pode ir a plenário em agosto. Os servidores, porém, prometem continuar resistindo à proposta. Eles afirmam que, ao invés de aumentar a eficiência do serviço público, essa medida pode desencadear perseguições políticas. Tutílio, como é que funciona a avaliação dos servidores, inicialmente, para a gente entender esse assunto? Até o Congresso em Foco ligou para mim para dar uma opinião. Claro que nós estamos lutando a respeito da reforma da Previdência. Nós queremos colocar, a reforma da Previdência é necessária? O Brasil precisa? Mas não por culpa da população, não por culpa do servidor público, que é colocado como grande privilegiado. Na verdade, a incompetência dos governantes até então fez com que o Brasil ficasse na posição fiscal que está hoje. Nós estamos quebrados, estados quebrados, município quebrado. Agora, alguém fez algum cálculo para verificar atuarialmente o que aconteceria com a... Hoje a Seguridade Social é até superavitária, e a Previdência faz parte da Seguridade Social. Então, vai ter que fazer? Tem que fazer. Agora, não é a culpa do servidor. O servidor paga 11%, alguns estados pagam 14%, e sempre de acordo com o total do seu salário. Então, nós não somos os grandes responsáveis por esse debacle que está aí, e que, na verdade, há uma grande corrupção, é uma grande isenção das empresas, há um problema que o dinheiro se esvai aí para tudo que é lado, e nós estamos defendendo que precisa haver a Previdência, mas precisa ter alguns pontos que até o relator já definiu alguma coisa em termos de transição, em termos de professor, em termos de policial, e ainda tem mais coisas que a gente fala da 50% tirar a pensão. Não dizer que a pensão e mais a aposentadoria não pode ser, é constitucional, foi pago para isso. Mas agora tem outro caso que você está perguntando aqui, que é eu posso mandar o servidor embora. Já existe uma legislação que cuida do servidor.
A legislação é clara, dizendo, olha, quem tiver problema e é mal avaliado, ele pode ser demitido. Agora, não podemos abrir de tal forma em que alguém que seja contrário ao Pedro, Paulo ou João, vai amanhã mandar embora quando é contratado. Funciona essa demissão por baixo desempenho? Como é que é essa avaliação para... Hoje existe uma avaliação. Hoje já existe uma legislação e já existe o chefe avaliando... É aquela emenda constitucional 19? Então já existe. Agora, podemos até aperfeiçoar essa. Eu acho que é preciso que haja produtividade, é preciso acompanhar o servidor. Nós também não concordamos que o servidor, mesmo porque ele fez um concurso, ele se acomode e não faça mais nada. Não, isso aí está errado. Eu acho que tem que haver avaliação. O que não pode é permitir uma generalidade para que alguém que seja da direita ataque o da esquerda ou que alguém que entrou na esquerda ataque o da direita, ou coisa parecida. Então não pode haver falta de critério, tem que haver critérios bem diferenciados, detalhados, para que a gente faça justiça e que tenha produtividade do serviço público. E você defende que esses critérios existem dentro daquela emenda constitucional já 19, existe. É de 1998, né? É isso aí. A reforma administrativa daquele Perfeitamente, perfeitamente. E que os eu acho que já são avaliados. já são avaliados e que eventualmente pode ser aperfeiçoado. Figueiredo, o que você acha? Eu fico preocupado mais uma vez, porque o servidor público, o trabalhador de um modo geral, não pode ser punido. E eu vou voltar até no bloco anterior, que eu esqueci até de falar que nós temos que descobrir quem doou o dinheiro para os hackers lá, que tem uma grana. E na reforma da Previdência já se começou a falar nisso, naquilo, e os servidores públicos não podem pagar essa conta também. É o trabalhador de um modo geral. Eu tenho medo do que vai acontecer em agosto, eu tenho medo do que pode ocasionar uma queda de braço nesse país e travar o país. Na volta do recesso parlamentar, nós vamos ter aí a votação em segundo turno, e eu estou com muito medo, estou muito preocupado. Vai ser mais ou menos no mesmo período ali que nós vamos ter o tal saque, início de setembro, dos R$500, para dar uma aquecida na economia, se é que as pessoas aprovam isso, mas na reforma da Previdência nós vamos ter vários temas polêmicos. Você falou do 19, aí, do artigo 19, é de se preocupar, O plenário vai pegar fogo em agosto, e não é justo pagar o servidor público, sofrer o servidor público. Não é justo o trabalhador ficar com essa conta. Tem que se pensar muito, tem que se analisar muito e tomar a decisão correta para o país e para o trabalhador, principalmente. Ricardo Carpati, a sua avaliação sobre esse tema, você que tem da área empresarial, tem esse foco na área privada, a questão de um baixo desempenho do servidor, como é que você entende? A gente não pode caçar bruxas, mas também eu sou contra qualquer tipo de privilégio. Eu acho e acredito que o profissional ele tem que ter um desempenho. A gente sabe que, infelizmente, a gente acompanha que alguns servidores públicos, e preste atenção, alguns, né, não estou totalizando os servidores públicos, se escondem ou se prevalecem da dificuldade da sua demissão, do seu desligamento, e faz com que alguns órgãos públicos não funcionem de maneira correta, porque a dificuldade, e a gente sabe, muito difícil nós acompanharmos algum funcionário público desligado. Então tem que ser revisto também, na minha opinião, por que um profissional que trabalhou 40 anos no setor privado tem um benefício previdenciário muito menor do que alguns servidores públicos. Ele precisa ser analisado. O que tem que tomar cuidado, e muito bem colocado aqui pelo presidente da confederação, é que tomar cuidado para que isso não jogue de um problema para o outro. Hoje existe um problema, ele tem que ser resolvido e bem analisado, mas tomar cuidado para que não mude o prefeito, ou o comandante, ou esquerda para direita, e faça umas caças bruxas. Então, eu acredito sim, que nós temos que fazer uma avaliação, que tem que ter um desempenho, que tem que ter desligamento, não sei como que é realizado hoje, mas sabemos que muitos profissionais acabam se escondendo atrás desse protecionismo. Então, eu sou a favor de que nós devemos ter meritocracia como temos hoje no setor privado e também no setor público. A política de Estado, não uma política de governo, não é, José Aníbal?
E eu queria aproveitar, já que tem previdência e a questão dos funcionários públicos, dizer que eu defendo um regime único de previdência social. O Brasil está cheio de regimes de privilégios inaceitáveis. Quando se fala com alguém de fora do Brasil, um país medianamente desenvolvido, que aqui aposenta gente com 45, 50, 52 anos, que os oficiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, os coronéis, aposentam em geral com 48, 50 anos, e vão viver mais 30, 40, recebendo a integralidade do salário da ativa, isso não existe em lugar nenhum do mundo mais, nenhum. Eu desafio qualquer um a me dizer, olha, tem aqui no Ghana ou na França, a França está fazendo um processo de regime único de previdência social. Regime único. Depois, cada qual, se tiver condição, faz um complemento de aposentadoria, faz isso, faz aquilo. Não tem como é que você vai pagar um cidadão que serviu 30 anos, dos 18 aos 48, aposenta como coronel, no caso da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Aí ele vai receber 30, 40 anos, a integralidade do salário que ele tinha. Não tem a menor hipótese. A contribuição dele está muito distante. Eu vivi isso como líder do Serra, prefeito, eu líder dele na Câmara Municipal. A contribuição dos aposentados e pensionistas, que eram 90 mil pessoas na Prefeitura de São Paulo, era de 5% ao mês. Nós levamos para 11%. E eu dialoguei com eles, olha, mas lá não houve nenhuma quebra-quebra, nenhuma... Olha, vocês custam, eu lembro bem do número, 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano. O orçamento da prefeitura era 22 ou 24. Vocês levam 7% do orçamento da prefeitura todos os anos, 90 mil pessoas. Isso significa menos de 1% da população da cidade. Menos de 1% da população da cidade de São Paulo, aposentados e pensionistas, que eram 90 mil, levam 7% do orçamento, não é da rubrica de investimento, do orçamento total. Aí, tudo bem, aceitaram, votamos, tal, passou de 5 para 11. Esse déficit hoje, essa diferença entre aquilo que eles contribuem, eles e os ativos, que a prefeitura tem que aportar, já está na casa dos 10 bilhões por ano. 10 bilhões por ano é 20% do orçamento da cidade de São Paulo. Aliás, não minto, é 5 bilhões por ano, está na faixa já, ou 6, está na faixa dos 12, 13% do orçamento da cidade de São Paulo. Não tem como bancar isso, não tem, ponto. Fizeram um sistema, tinha um fundo complementar, eu lembro que eles me disseram, mas o Maluf usou o nosso fundo para aquela iniciativa dele com relação a petróleo, explorar petróleo em São Paulo e tal, não devolveu isso. Tudo bem, ele não podia ter feito, fez, processem ele, mas o fato é que toda a diferença entre o que vocês contribuem, os ativos contribuem, e o que vocês recebem está sendo bancada pelo Tesouro Municipal e está criando uma anomalia enorme. Então, eu acho que a Previdência tem que ser um regime único, com regras de transição para esse regime único. Né? O que mais pegou nessa reforma não foi a questão da idade no sistema do INSS, foi a questão da idade nos sistemas privilegiados de aposentadoria, esses que foram lá para dentro do parlamento. Inclusive, eu conheço muita gente lá dentro, os funcionários do parlamento, que são muito bem pagos, por sinal, fazem uma pressão enorme. Não é? Enfim, não querem mudança nenhuma. Vão ter que contribuir mais, agora houve mudanças, etc. Mas não resolve. É um primeiro passo. O próprio governo está reconhecendo que de 5 anos tem que fazer outra reforma da Previdência. É adiar o problema. Você está adiando, empurrando um pouquinho mais com a barriga. Não é? Agora, com relação ao regime, com respeito aos servidores, eu acho o seguinte, e coloco aqui para o nosso presidente, eu vejo por todo lado, aqui em São Paulo, em outros municípios, os executivos, né, os prefeitos, os secretários, dizerem que a máquina tem muitas deficiências, inclusive a de abstinência, a de insuficiência de desempenho, a disso, daquilo outro. Eu acho que tem que ter um regime, um regramento, né, que possa permitir que a gente se orgulhe dos funcionários públicos nossos, todas as áreas, na área de saúde, na área da educação, na área
da segurança, não é? Em muitas áreas já existe uma avaliação melhor, em outras é pior. Se for possível ter essa melhoria da qualidade, do desempenho do setor público através daquilo que está sendo discutido agora no Senado, que se faça. O cidadão é que não pode pagar, porque nós vamos ver aqui logo na frente, ó, R$ 11.494 é o que paga o brasileiro, Em média, né? Em média, por ano. Um brasileiro, a Dona Maria, o seu José, o Antônio, o Manuel, de um jeito ou de outro, porque isso não tem como escapar. A maior tributação no Brasil é sobre o consumo. O povo pega o seu dinheiro e vai lá comprar comida, comprar uma roupa, comprar um sapato. É ali que está. Aqui, a grande parte desse dinheiro aqui é do povo brasileiro inteiro, desses 210 milhões de habitantes. Não, Mauro, Para encerrar esse tópico. Claro, eu reconheço as palavras do nosso sempre parlamentar, José Aníbal. Ele conhece bem o parlamento e eu acho que, claro que nós, dos servidores, queremos dar o melhor. Sempre, e na verdade, muitas vezes, eu vou citar áreas como saúde, como educação, principalmente, e até segurança, e que, na verdade, o servidor não faz mais porque ele não tem estrutura para fazer. O governo não lhe dá condições de trabalhar. Você vai num posto de saúde, você vai numa delegacia de polícia, você vai numa escola em que, na verdade, não tem nem formação de professores. Então, a culpa, na maioria das vezes, não é do servidor. Também tem servidor, não vamos generalizar. Existe o bom, existe o mal em todos os setores. Agora, muitas vezes o governo não dá estrutura e não dá condições para ele trabalhar. E eu quero colocar, e o nosso caro parlamentar sabe, vivenciou isso, existe também privilégio no legislativo. Existe privilégio muito grandes no legislativo. O número de vereadores e deputados. Nós acabamos com o sistema especial de aposentadoria dos deputados federais quando nós fomos votar a Previdência em 95. Eu lembro o Luiz disso. Eduardo Magalhães, o presidente da casa, acabou por decreto da mesa. Eu fui muito criticado, acabou. Sim. Todos passaram a recolher no INSS. Eu acompanhei isso. E hoje, a própria transição que se faz está privilegiando o deputado. Porque ainda como tem é que faz? algum privilégio Como a gente zerar. faz? Agora, deputado não tem mais O valor sistema especial de aposentadoria. Ele paga INSS. Pode pegar o olerite dele. Se nós verificarmos o que o deputado, e o senhor conhece bem, não é o salário do deputado, é todos os penduricalhos que existem dos deputados e que é enorme, é uma coisa fantástica que, em termos de vereador, em termos de deputado, em termos de senadores, isto é o que precisaria ser revisto também. Isso eu não tenho a menor... Olha, você tocou numa questão que os parlamentares deviam tratar com a transparência e o rigor que merece. Claro. Não é necessário Acompanhe o seu trabalho. ter essa enorme quantidade de assessores. Sim. Quando eu vejo que tem senador com 90 assessores, isso é corrupção. Meu Que caro fazem Zé o quê, Aníbal, né? Você está expropriando recursos A públicos Assembleia sem Legislativa, nenhuma contrapartida. a Assembleia do cidadão. Legislativa tem 3 mil comissionados. 3 mil comissionados. Você Como é vê, que nós podemos dá uma sustentar média isso? de 30 para cada parlamentar. É isso que precisa melhorar. Serviço público também. Tem que entrar. É complicado. Agora, é isso. Eu acho que a gente tinha que fazer um pacto, não pela constatação, mas isso também tem que ser reiterado todo tempo, porque coisas inaceitáveis estão sendo feitas. Um pacto pela resolução. E esse pacto tinha que ser assinado, em primeiro lugar, pelos dirigentes, pelos parlamentares, pelos executivos, prefeitos, governadores, presidente da República. Você viu que o Bolsonaro falou que usou o helicóptero do governo? Ele disse, qual o problema? Usou o helicóptero do governo para ir no casamento. Quem usou? Familiares dele. Quer dizer, o presidente da República, que admite uma licenciosidade dessa, ele não tem muita autoridade para depois questionar os outros. Mauro, meus convidados queridos, meus irmãos, eu na última quarta-feira eu fui a um velório no cemitério da Vila Nova Cachoeirinha. Meu tio faleceu e ele estava na freguesia do Ó. Foram 3 horas de atraso para poder o traslado chegar ao cemitério, ao lado. Aí estava marcado às 11h30, nós só fomos sepultar o nosso tio às 17 horas. Um serviço horrível,
Serviço público horrível, horrível, horrível. Aí eu fui ver se era só o serviço público, tinha uma parte terceirizada. Eu fui lá para reclamar. Mas deixa a desejar também. Então, é geral isso, é geral. Não é só o público, é parlamentar, é o privado. Obrigado, eu queria citar isso. Vamos seguir para o próximo Vambora, tema aqui. Sem punição, a empresa NS Alimentos, que foi autuada no início do ano por entregar produto adulterado, voltou a ganhar licitações do governo de São Paulo para fornecer carne à merenda das escolas estaduais. Em janeiro, da Agricultura por fraude, que consistia na venda de um produto diferente do informado, quantidade menor e injeção de outros produtos como salmoura. José Aníbal, com toda a sua experiência como parlamentar, também no executivo, como secretário, como é que pode uma empresa que está interditada pelo Ministério da Agricultura continuar fornecendo merenda nessas condições? Vamos dar o benefício da dúvida, né? Agora, esse benefício da dúvida só será concedido efetivamente se hoje mesmo esse contrato for denunciado, né? For desfeito. Como é que pode um negócio desse? Uma empresa que adultera produtos fornecidos à merenda escolar, isso é crime, né? Essa empresa tem que ser duramente punida, questionada. E você veja que foi o Ministério da Agricultura que identificou informações mentirosas, quantidade menor de produto e, sobretudo, esse tal de salmoura. Salmoura é um modo de você tapear, enganar sobre a qualidade e o vencimento. O produto já está vencido e você está lá. E não é por falta de... Hoje ainda cancela, não é? Arruma de emergência, contrata alguém e faz uma nova concorrência. E prender os responsáveis, né? Isso é um crime. Sem dúvida. Não é falta de lei, não é, crime. Tucílio? A lei federal impede que empresas nessas condições continuem fornecendo. O que é fantástico é essa malandragem, né? Porque continuem fornecendo, continuem participando de licitações. Existe a legislação, mas na verdade você alguém acaba fraudou. não cumprindo isso, Alguém né? fraudou. Então, é um absurdo você ter alguém que já foi punido e que agora volta a fazer isso. Você tem que cancelar, eu concordo plenamente com sempre parlamentares do Aníbal, tem que fazer uma nova licitação. Essa empresa não pode funcionar aqui, tem que ser punida mesmo, necessariamente. Isso é um crime. As informações são que já existe um processo administrativo que estaria nas mãos do secretário da Educação, Cossielli, e, enfim, tem que andar, isso tem que andar. Se é verdade, isso, tem que agir rápido. Sem dúvida, sem dúvida. Você imagina os pais das crianças que estão recebendo esse alimento, sabendo que esse alimento tem salmoura usada para tapear na... Eu vi há um mês eles fazendo o processo salmoura, um próprio funcionário revoltado resolveu gravar. Hoje todo mundo é um repórter em potencial com celular. Mauro, ele começou a passar o sal na carne vencida e depois ensacar com outra data, trocou a embalagem, jogou um salmourazinho, como você falou assim, isso chega no consumidor. Imagina nas crianças que vão para lá que só tem aquele alimento na escola. Uma coisa com merenda, quer dizer, não merenda sei escolar. como é que o camarada pode fazer uma coisa Meu dessa, Deus. né? Bom, agora vamos sair da escola e vamos para casa. Como diferenciar um síndico competente de alguém que apenas exerce um bom marketing pessoal? A certificação Síndico 5 estrelas solucionou esse problema, criando um nível de referência técnico para a função. A prova, que é elaborada por um time de especialistas de peso, avalia o conhecimento dos síndicos em diferentes questões do dia a dia da vida condominial. Ricardo Carpati, aquela pergunta, como é que a gente diferencia um síndico competente desse que faz marketing pessoal? Mauro, é importante a gente falar antes, a gente está aqui discutindo sobre coisas políticas, econômicas, num país que vivemos, que estamos enfrentando dificuldade econômica, uma crise econômica, uma crise política. Nós, nesse momento, nos últimos 5 anos, surgiu uma nova profissão. O síndico, que até então era um síndico voluntário, ele tem em todo o Brasil se transformado num síndico profissional, remunerado. Então, a gente já tem uma estimativa de aqui na cidade de São Paulo, mais de 6 mil condomínios já são administrados por síndicos profissionais. É uma força da economia que vem surgindo em todo o Brasil, um mercado novo de trabalho que vem se profissionalizado, só que com isso vieram os problemas que existem em todo o novo mercado. Então, é uma profissão ainda não regulamentada
E eu não sou a favor da regulamentação, porque muitas vezes a regulamentação ela é feita através de um grupo para beneficiar algumas pessoas, através de a criação de alguns sindicatos. Então, eu não sou a favor dessa regulamentação. Na teoria é maravilhosa, na prática a gente vê muitas profissões regulamentadas aqui, mais importantes como médicos e professores, no estado que está hoje. E estamos falando de merenda escolar que tem a sua ligação com esses alunos desses professores. Com isso posto, uma enxurrada de profissionais, uma enxurrada de síndicos profissionais, uma enxurrada de cursos preparatórios vieram para o mercado e vieram aqueles que eu posso chamar também de falcatruas, né? Aquele que se vende muito bem, não tem conhecimento nenhum e tenta pegar o lugar daquele outro profissional. Como também cursos sem capacidade nenhuma e preparam pessoas negativamente. E lembrando que o síndico, ele é o mini-prefeito, ele é o mini-governador, e hoje no Brasil nós temos muitos condomínios clubes que moram 6, 8, 10 mil pessoas nesses condomínios. Meu caso. Então, ele é um prefeito daquela cidade, e tem muita corrupção, e a corrupção, quando ela é feita através de trabalho voluntário, é mais fácil de você fazer, porque você pode alegar desconhecimento, você pode alegar que você não tinha tempo. Então, a profissionalização do síndico, ela traz uma diminuição da corrupção, ela traz um ganho para aquela população que vive como benefícios, o dinheiro público, entre aspas, daquela coletividade empregada de maneira correta. No caso tradicional, em que você tem o síndico voluntário, como você definiu, ou o síndico morador, em toda a situação você tem o síndico com os seus conselheiros, o conselho fiscal e o conselho consultivo, não é isso? No caso de um síndico profissional, esses conselheiros também não têm que ser profissionais, porque senão não tem uma... Na legislação, o conselho... Conflito de interesse. Tem um conflito de interesse aí nesse caso? Não, porque, na verdade, a maioria das convenções, que é uma legislação interna, né, como se fosse não é uma legislação, mas é como se fosse uma legislação feita pelo condomínio, ela é privada, ela solicita que o conselho seja composto por moradores. E realmente eu não vejo a necessidade do conselho de ser composto por profissionais, uma vez que a legislação, ela praticamente não dá poder para esse conselho. O conselho fiscal, que todo mundo fala, o único poder que ele tem legal é numa assembleia dele indicar ou não a aprovação de contas daquele síndico. Ele só pode dizer, eu recomendo aprovação ou recomendo não aprovar. Já o síndico profissional, ele tem, por força da legislação, aí sim do Código Civil, uma autonomia de realizar diversas ações, algumas delas precisando passar para o plenário através de assembleia, similar ao que acontece com os nossos governantes, com o nosso Estado, e por isso a necessidade de você ter um síndico preparado e um síndico com conhecimento. E a certificação, que é hoje o que virou o Síndico 5 Estrelas, a certificação Síndico 5 Estrelas, a gente trouxe a Fundação Vanzolini, que é a principal certificadora do Brasil. A gente tem mais de 32 profissionais que elaboram essa prova, dentre eles presidentes de várias comissões da OAB, presidentes de associações bem conceituadas, e aí todo o processo é revisado, é analisado, todo o processo é corrigido pela Fundação Vanzolini e pelos professores da USP, similar ao que acontece com a FUVEST. Isso traz a possibilidade de, através do nosso site, que é o síndico5estrelas.com, de se achar esse profissional que ele tem a qualidade para executar aquela função de tamanha responsabilidade dentro do condomínio. Qual é? Eu quero colocar Claro que quanto maior ou melhor o profissional, ótimo. Existem problemas sérios em condomínio. Eu só quero dizer que eu sou o síndico do meu condomínio, tá certo? É que ninguém quer ficar síndico, né? Na verdade, isso é um ônus que existem alguns condomínios que quem é o síndico não paga a manutenção, etc. A sua cota mensal, né? A sua taxa. No caso meu, não. Nós pagamos, todo mundo paga, mas ninguém quer ficar, porque é dor de cabeça, porque é problema. Sou economista, participei na Assembleia Legislativa durante 40 anos acompanhando o orçamento, na Comissão de Finanças e Orçamento. A gente tem, modéstia à parte, uma visão. Sim. Agora, a maioria não tem essa visão. Agora, o problema também, nos pequenos condomínios, o profissional acaba aumentando o custo.
E o condomínio hoje é muito caro. É muito problema também, surge muito problema. Claro que nós somos favoráveis a que tenha uma boa administração, ao profissional capacitado. Existem pessoas capacitadas, às vezes, dentro do próprio condomínio. Às vezes não, às vezes sim. Mas o custo também tem que ser levado em consideração. Eu vou fazer... Esse é um problema. Eu falo que síndico profissional ele não é custo, ele é investimento. E Não, mesmo em Mas condomínios... também custo. Mas se você... O custo maior, que eu sempre brigo, eu falo assim, um síndico despreparado. O caso do senhor é um síndico com conhecimento, com gestão, e alguém que sabe a legislação, sabe fazer a gestão. Agora, muitas vezes é colocado um síndico que ou tem tempo e não tem conhecimento, Sim. ou que não quer pagar a taxa condominial. E aí, de um funcionário, de alguns funcionários condominiais, podem trazer ações trabalhistas que esse R$1.000, R$2.000, R$3.000 mensais são custos muito maiores. Por isso que eu falo do investimento. A questão de segurança, que o condomínio ele tem que ser seguro. Claro. Então, a importância do síndico profissional, eu sempre falo... Não essa cabe. Ele, acima de 30 mil, ele já vira, no meu ponto de vista, um investimento e não um custo. Mas olha, eu queria fazer uma observação. Eu, em princípio, acho até que essa ideia do síndico profissional é uma boa ideia, né? Pode resolver em muitos casos e tal. Eu invejo muito um prédio de um amigo meu lá na Zona Norte, que ele é síndico há 12 anos, 12 ou 14. E ele quer sair, o povo não deixa. É um bom síndico. Ele paga. Virou profissional. Também. Virou Não, ele não é do profissional. Ele é um sujeito extremamente agradável, de bom humor e correto. Ele é uma pessoa rigorosa. É importante. Ele é o próprio conselho. A estabilidade de funcionários lá e tal, você vê, as coisas funcionam. Que inveja. Eu já tive uma experiência péssima, eu conheço gente que também... a gente paga muito e não tem retorno. Sim. As coisas são mal feitas. Essa questão de segurança em condomínio, isso é um abuso danado, porque tem tecnologia para você reduzir gastos, né? Claro. Mas não pode, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. E acaba você criando no condomínio uma preocupação de milhares, se não de milhões de pessoas. Quanto paga de condomínio? Tem gente que muda de apartamento pelo que está pagando em condomínio. Não consegue alugar, às vezes, por causa do condomínio. Eu vivi as duas situações. O condomínio devia ser uma coisa gratificante. Olha, o condomínio é a possibilidade que tem de manter o prédio pegar o limpo, gancho cuidado, com a manutenção adequada, etc, etc. E não acontece. E acaba, as empresas, aí não sei o quanto você pode concordar com isso, mas as empresas são um bando de autocratas. Eles são lacaios do síndico. Quando você, morador, que paga o condomínio do mesmo jeito, se dirige a eles, eles sempre têm uma resposta, um subterfúgio, uma conversa fiada. Eu vivi as duas situações. Eu já, quando me dirijo a eles, me dirijo com contundência. Né? Sim, Quer dizer, olha, é isso ou é aquilo? E se não responder a isso, eu vou agir dessa maneira assim. Capati, até pegando o gancho aqui no que o Tutílio falou, essa questão do custo. A gente vê em muitas situações, o síndico morador, ele tem aquela preocupação do caixa no azul. Vamos administrar aqui, ver receita e despesa, caixa no azul. E ele se preocupa tanto com isso que as coisas que tem para serem feitas não são feitas, né? Qual é o coelho que sai da cartola do síndico profissional para conseguir resolver as duas coisas? Caixa no azul, mas tem que fazer o que tem que ser feito. Primeiro, falar sobre custo. O custo num condomínio pequeno, ele não é tão considerável, eu explico por quê. Normalmente, num condomínio, nós temos, vamos falar uma média, um condomínio de médio padrão ou médio alto padrão, uma taxa condominial de R$800, R$1.000, R$1.500. E nós temos hoje um condomínio pequeno, um síndico administrando por em torno de R$2.500, R$3.000. Então, o investimento seria em torno de R$2.000. Essa é a primeira coisa. E aí, o síndico, já pegando também o que o senhor José Aníbal falou, o síndico, ele é o CEO do condomínio. Como nós temos mal governantes públicos, como nós temos maus empresários que não estão, isso faz com que prefeituras, governos e empresas entrem em colapso, nós temos muito isso multiplicado em condomínio. Porque se coloca uma pessoa com um nível de responsabilidade absurda,
criminal, civil e responsável pelaquela responsabilidade, pelaquela coletividade, sem nenhum conhecimento. E aí entra a manutenção, você falou de manutenção. A manutenção é o principal exemplo disso. Uma manutenção bem feita, existem estudos que a médio prazo gera uma economia de 25%, 30%, porque você quebrar um equipamento e ter que comprar outro, ou fazer uma manutenção corretiva, ela é muito mais caro do que uma preventiva. Só que o gestor ruim, que não tem conhecimento, ele não faz a manutenção preventiva. E o equipamento vai quebrar. Isso a médio prazo, ele acaba sendo muito ruim para o condomínio. Ele não paga direito o funcionário, e aí esse funcionário entra com uma ação, ele acaba tendo uma ação trabalhista de 15, 20, 30 mil reais. Gente, perguntas do público, e bem objetivamente, rapidinho, para que a gente consiga atender todo mundo aqui. Aproveitar que você está com a palavra, Carpati, as principais razões que levam os prédios antigos a terem condomínios muito mais altos do que os novos, que geralmente têm muito mais a oferecer aos moradores. É a Rosana da Praça da Árvore, bem objetivamente. Igual o plano de saúde. Uma pessoa mais jovem usa menos o médico, menos o hospital, uma pessoa mais velha tende a usar mais o hospital. Então temos mais problemas de encanamento, de elétrica, mais problemas estruturais, acaba sendo mais custoso para o condomínio e menos uso da tecnologia, porque a estrutura não assim a possibilita. A Laura de Santo André, para você, Figueiredo Júnior. Na sua opinião, qual é o futuro do jornal impresso diário? Nós temos acompanhado aí que diminuiu bastante a carga diária dos jornais. Jornais que tinham 500 mil diário, agora com 50 mil. Mas não vai acabar, não. A imprensa escrita continua, mas o digital vai crescendo cada vez mais. Chegada do podcast é a maior constatação disso. Tutílio, bem objetivamente, o Marcos de Pinheiros quer saber por que é tão difícil para as entidades do funcionalismo público conseguir eleger um grande número de parlamentares. Olha, Marcos, o grande problema é que o servidor público não vota em servidor público. Eu vou dar só um exemplo. Quando eu fui presidente da Associação de Servidores Públicos, que hoje é a maior entidade da América Latina, com 255 mil associados, e nós precisaríamos ter representantes, eu acho que o servidor precisa ter representante, nós colocamos um candidato a deputado estadual, outro a federal. Sabe quanto? Com 255 mil, fora as famílias, nós tivemos 7 mil votos. E aí o servidor reclama depois que não é atendido, que não é, mas ele não coloca o seu representante lá. É muito difícil agir assim. Professor José Aníbal, Maria do Socorro de Vila Guilherme pergunta por que quando se critica os salários do funcionalismo não se menciona que o funcionário público não recebe o fundo de garantia por tempo de serviço? Olha, pela condição que ele tem, exatamente, de aposentadoria especial e outras situações. Eu não estou dizendo que ele recebe muito, eu estou dizendo que a grande maioria recebe uma aposentadoria, um salário que é bem razoável e, na maioria das vezes, insuficiente. Agora, tem privilégios do ponto de vista de aposentadoria e privilégios do ponto de vista de crescer na carreira com salários que crescem exponencialmente, que justificam que não tenha fundo de garantia. E outra pergunta para você, José Aníbal, do Jaime do Jardim Bonfilholi. Não estaria na hora do PSDB fazer uma autocrítica dos seus erros, inclusive em casos de corrupção? Mas isso nós já fizemos várias vezes. Eu, quando era presidente do Instituto em 2017, formulei uma nova carta para o PSDB, né, de premissas do partido. O parágrafo final, a parte final toda era destinada a isso, a autocrítica e, ao mesmo tempo, o questionamento grave, profundo, de práticas corruptas dentro do partido que não podem ser toleradas. 10 segundos para a sua despedida, Aníbal. Foi um prazer estar aqui. Você veja que você está lidando direto com o ouvinte, né, com o cidadão e com a cidadã. É ótimo. Tutílio, sua despedida. Muito obrigado, sempre à disposição. E aqui é um espaço muito importante para que a gente possa emitir a nossa opinião e mostrar para o povo aquilo que está acontecendo no país. Carpati. Prazer muito grande estar com você, estar com seus ouvintes, com essa mesa maravilhosa. Figueiredo Júnior. Mauro, obrigado aos convidados, poder rever alguns amigos. Cléo, um abraço. Volta que é só me convidar, adorei. Sem dúvida. Minha gente, muito obrigado. Em nome aqui da equipe do programa Gente que Fala, o economista José Aníbal, jornalista e radialista Figueiredo Júnior, o empresário Ricardo Carpati, diretor da Gabor RH, especialista em recursos humanos e gestão de condomínios, e o Antônio Tutílio, presidente da CNSP, Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Na mesa de som, Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa
programa Gente que Fala, você, ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.